Vamos lá, pessoal, mais um vídeo de questões comentadas, administração financeira e orçamentária. Vamos para a primeira questão do vídeo. É uma questão da FGV, Câmara dos Deputados, analista legislativo, para o cargo de técnico em material e patrimônio. E ela fala o seguinte: o princípio orçamentário que determina que todas as receitas previstas e despesas fixadas durante cada exercício financeiro devem estar reunidas em um único instrumento legal em cada nível de governo é das alternativas, da universalidade, da totalidade, da anualidade, do orçamento bruto e da exclusividade. Segundo o Manual Técnico de Orçamento MTO, os princípios orçamentários eles visam estabelecer regras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência. Então, é conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Os princípios eles são válidos para todos os poderes, executivo, judiciário, legislativo, para todos os entes federativos, União, Estados, DF e municípios, e são estabelecidos e disciplinados tanto por normas constitucionais e infraconstitucionais, quanto pela doutrina, e são consolidados nesses manuais técnicos. Vamos analisar as afirmativas. Letra A, universalidade. Está errado. A universalidade determina simplesmente que o orçamento deve considerar todas as receitas e despesas do Estado. Essa regra está expressamente prevista na Lei 4320, sendo consagrada também no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição. Vamos agora ver a letra B, da totalidade. Esse é o nosso gabarito. Por quê? Porque o princípio da totalidade vai determinar exatamente a reunião de todas as receitas e despesas em um único instrumento legal em cada nível de governo. Então, a letra B é o nosso gabarito. Mas vamos analisar as outras alternativas. A C fala em anualidade. Está errado, porque anualidade, também é chamada de periodicidade, tem a ver com o período de tempo autorizado para o orçamento, então a sua vigência, que, de acordo com a determinação do artigo 34 da 4320, coincide com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Agora a letra D, fala do orçamento bruto. Também está errado, como vimos, por quê? Porque o orçamento bruto ele determina registrar receitas e despesas na lei orçamentária anual pelo seu valor total e bruto, vedada quaisquer deduções, conforme demonstra o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. E já a letra E também está errada, porque o princípio da exclusividade determina que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, conforme também determina o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Ressalva-se dessa proibição de autorização para abertura de crédito suplementar e também a contratação das operações de crédito nos termos da lei. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B realmente, ok? Agora é importante a gente se aprofundar em dois princípios orçamentários que podem causar uma certa confusão na gente que está estudando, que é a totalidade e a unidade. Certo? Segundo a doutrina, os princípios da totalidade podem ser vistos como uma concepção mais moderna do princípio da unidade. Apesar do orçamento de ser integrado por três partes, o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das estatais, o orçamento é consolidado em uma só lei, que contribui para a visão geral das finanças públicas. Mas a gente tem que prestar atenção. Apesar de ter esse significado próprio,
O princípio da totalidade ainda é utilizado como sinônimo do princípio da unidade por parte da doutrina e alguns manuais técnicos, como o Manual Técnico de Orçamento e o Manual da Contabilidade aplicado ao setor público. Por isso é muito importante a gente ter atenção ao contexto da questão. Por vezes, eles podem ser tratados como termos equivalentes. Então, uma dica importante é a gente aguardar que o foco da unidade está na unidade documental. Então, vamos anotar aqui, o foco da unidade está na unidade documental. Ok? Já o foco da totalidade está na consolidação, certo? Na consolidação de uma visão geral das finanças públicas em cada nível de governo, ok? Então, basicamente, eles podem ser considerados equivalentes por algumas bancas, mas eles podem também ser considerados diferentes em algumas especificações, ok? Então, finalizando, o gabarito da nossa questão é a letra B, princípio da totalidade. Vamos para a próxima questão, agora uma questão da Sesgran Rio, da AG Rio, cargo analista de desenvolvimento contabilidade. Ela fala o seguinte: um analista foi designado para analisar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de um ente público, que é instrumento tratado na LRF no contexto do controle da execução orçamentária e financeira. Esse instrumento deve ser publicado após a aprovação do orçamento anual dos entes públicos e, na análise de sua adequação, o analista deve considerar que essa é uma questão sobre programação financeira e cronograma mensal de desembolso, expresso na Lei 4320 e também na Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A programação orçamentária e financeira discricionária foi estabelecida inicialmente pela Lei 4320. Lá no artigo 47, fala o seguinte, que imediatamente após a promulgação da lei orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa de cada unidade orçamentária, onde fica autorizada a utilizar, certo? Posteriormente, o Instituto foi reforçado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. No seu artigo 80, fala que até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e observado o disposto na linha C do inciso 1 do artigo 40, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Mas atenção! Atualmente, os órgãos públicos estabelecem a programação orçamentária e financeira mensalmente com base na LRF. Entretanto, para fins de concurso público, é muito importante a gente conhecer a literalidade da Lei 4320 e essas cotas trimestrais de desembolso. Questões sobre esse aspecto podem aparecer nas diversas provas. Agora a gente vai ver a disposição da LRF quanto à limitação de empenho e movimentação financeira, também chamada de programação orçamentária e financeira vinculada, que é também um mecanismo importante no contexto do controle da execução orçamentária e financeira. No artigo 9º, a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que, se verificado ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados na LDO. Ok? Mas a gente tem que prestar atenção no seguinte: esse contingenciamento ou corte de gasto, ele é obrigatório por força de lei
e objetiva controlar a despesa pública frente aos riscos de comprometimento do alcance dessas metas fiscais durante a execução do orçamento, ok? Então, feita toda essa revisão, agora a gente vai analisar as alternativas. A alternativa A fala em atos que limitam a execução orçamentária e financeira são prerrogativas exclusivas do Poder Executivo do ente. Essa alternativa ela está errada. Atos que limitam a execução orçamentária e financeira são prerrogativa de todos os poderes e órgãos autônomos. Ok? Vamos ver a letra B. Limitações para a execução orçamentária não devem ser baseadas no comportamento da programação financeira dado o seu caráter estimativo. Essa alternativa também está errada. As limitações para a execução orçamentária, elas sim devem ser baseadas no comportamento da programação financeira, ainda que tenham caráter estimativo. Vamos agora ver a letra C. Fala que o cronograma de execução mensal de desembolso deve contemplar somente despesas empenhadas no exercício a que se refere. A letra C também está errada. O cronograma de execução mensal também contempla as despesas empenhadas em exercícios anteriores, que são executados por meio de restos a pagar. Letra D. A programação financeira indica que os recursos arrecadados em um exercício não podem custear despesas de outro exercício. Essa alternativa também está errada. A programação financeira ela indica que os recursos arrecadados no exercício podem sim custear despesas de outro exercício. E por fim, por exclusão, a nossa alternativa correta é a letra E. Ela fala que recursos legalmente vinculados devem ser alocados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que arrecadado em exercícios anteriores. Isso é exatamente o que dispõe o artigo 8º da LRF. Esse artigo, no parágrafo único, fala que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Então, sendo assim, o gabarito dessa questão é a letra E. Certo? Ficamos por aqui nesse vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, compartilha, que ainda vamos trazer vários vídeos com questões comentadas de administração financeira orçamentária. Segue a gente também no Instagram, @twolfadm. Até a próxima!